Bom, gente, e a gente segue olhando para esse desempenho do dólar, o mercado financeiro que vive um dia de bastante expectativa, com o dólar voltando para o patamar aí dos R$ 5,10, R$ 5,05 já já, dependendo do cenário. É a menor cotação em quase 2 anos, impulsionada pelo acordo de cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, um movimento que reacendeu o debate no mercado. Afinal, o dólar pode ficar abaixo de R$ 5,00? A última vez que isso aconteceu, gente, foi em março de 2024. E analistas acreditam que o caminho está aberto, mas alertam que o cenário internacional continua muito incerto, volatilidade deve continuar. E quem analisa, então, essa trajetória da moeda para a gente é o Rafael Pérez, economista da Suno Research. Tudo bem, Rafael? Missão difícil hoje para você, hein? Boa tarde. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em te receber. Eu queria entender a sua percepção diante desse cenário. A gente pode ver um dólar chegando aí talvez a R$ 5,00 ou abaixo de R$ 5,00 diante de tanta instabilidade? É a grande pergunta mesmo, Muriel. O que a gente tem observado, né, aqui na Suno, né, nas nossas análises, discussões, estudos, no curtíssimo prazo é até plausível você ver um dólar abaixo de R$ 5,00, o que não nos parece ser sustentável, né? Quando a gente olha hoje o cenário, tanto internacional, até mesmo doméstico, você tem meio que uma tempestade perfeita que tem favorecido muito, né, o real. A gente tem hoje um conflito no Oriente Médio que fez disparar os preços do petróleo e isso tem beneficiado muito empresas brasileiras. O Brasil tem se tornado um player muito importante de produção de petróleo e a gente tem atraído muito, né, fluxos de capitais para o Brasil, mesmo com essa incerteza, né, da geopolítica. Então a gente tem observado, né, o dólar se valorizando bastante, não só por conta disso, você também tem uma taxa de juros muito elevada, né, e o Brasil está longe de conflitos geopolíticos. Se a gente for ver grandes, né, a maioria dos principais players, né, de produção de petróleo estão próximos do conflito, né, ou tem algum tipo de envolvimento. O Brasil está bem longe. Então, o Brasil, esse é um aspecto que tem contado muito a favor. Somado a uma Selic, né, então a gente observa que, no momento, o ambiente externo tem pesado muito sobre o dólar, né, ainda mais que você tenha um contexto de diversificação global em relação ao dólar, né? Por mais que você tenha tido um aumento muito grande das incertezas globais, o dólar não se valorizou tudo que eles poderiam se valorizar, né? Como a gente viu, por exemplo, em momentos anteriores, em que o dólar tinha, né, ganhava muita força em contextos como esse. Atualmente, a gente não tem visto tanto isso, apesar de, obviamente, você ter uma fuga, né, para a qualidade ali para a economia norte-americana. Então, no curtíssimo prazo, pode ser que isso aconteça, sim, mas não nos parece sustentável. A tendência é que, ao longo do ano, e principalmente no segundo semestre, a gente deve ter uma desvalorização maior do real, muito por conta do peso das questões domésticas, contando mais do que questões internacionais, e vide aqui eleição e risco fiscal, e também porque ali em novembro a gente deve ter as eleições de midterms nos Estados Unidos. E caso haja um maior equilíbrio de forças entre o Congresso e a presidência, o executivo, isso também pode contribuir para um maior fortalecimento do dólar e uma desvalorização do real. Pois é curioso o quanto que isso pode movimentar esse nosso cenário e eu queria até entender, porque a gente tem visto um dólar que, eventualmente, quando existe a possibilidade da guerra avançar, muitas vezes a gente vê o dólar que começa a cair frente a seus pares, por exemplo, o índice DXY, a guerra começa a avançar, a gente vê um cenário em que o DXY cai, mas, frente ao real, ele acaba se fortalecendo. Então fica essa dúvida com relação a esse desempenho do dólar diante aí desses movimentos da guerra mesmo. Exatamente, né? O DXY, né, que nos últimos tempos caiu muito, e isso ajuda muito a entender por que a gente tem um real tão valorizado, perdão, né? Até se a gente comparar em relação a outras moedas, o real brasileiro ele tem tido um desempenho muito bom, né? Ele tem tido uma valorização bastante relevante. No entanto, o que nos parece é que a gente está surfando uma boa onda externa, mas alguns problemas domésticos podem impedir isso mais à frente, né? Lembrando que o tema das eleições ele está muito incipiente. A partir do momento, no segundo semestre, que isso começar a ficar mais claro, a gente pode ver mais volatilidade. E também outro aspecto importante, com esse cessar-fogo, caso haja um encaminhamento de um acordo, né, um acordo de paz entre ali as partes nas próximas semanas, isso pode gerar uma queda relevante no preço do petróleo. E aí, todo aquele fluxo de capital estrangeiro que tem vindo para o Brasil, justamente por conta do Brasil ser um país com empresas petroleiras bastante importantes, pode diminuir. Então, isso também pode gerar uma reversão, né,
desse movimento recente de valorização do real. Então ainda está muito incerto, né? E não me parece que ainda é sustentável, né, na atual circunstância, diante dos desafios domésticos, a gente ter um real abaixo de R$ 5. Perfeito. Olhando agora para esse cenário também, queria entender o quanto que decisões de política monetária podem influenciar também nesse cenário. Você citava agora há pouco na sua primeira resposta e queria entender um pouco sobre o que a gente pode esperar. Se por acaso a gente tiver esse movimento por parte do Banco Central aqui do Brasil de um corte de 0,25, portanto, a gente pode ter uma desvalorização ou não do real? Me parece que nesse primeiro momento, como aspectos que estão mais ligados ao cenário externo têm pesado mais, pode ser que não tenha tanto, de fato, uma desvalorização do real, né? Mesmo com a gente pagando um juros mais baixo. Só que ao longo desse processo desse ciclo de flexibilização monetária, principalmente ali do segundo semestre, em que a gente deve começar a observar aí uma Selic mais próximo de 13, 2,5%, aí sim me parece que isso tende a fazer mais diferença, né? O diferencial de juros ali diminuindo em relação aos Estados Unidos, né? Lembrando que também a política monetária dos Estados Unidos pode ajudar um pouco o Brasil, né? Porque eles não devem mais cortar juros ao longo desse ano, se cortar talvez uma vez no final do ano. Então, havia uma expectativa de que poderia ter um diferencial de juros maior em relação aos Estados Unidos. Esse diferencial pode ser um pouco menor. E, por enquanto, como a gente ainda tem muita incerteza, essa busca por diversificação, né, os preços do petróleo ainda bastante favoráveis para a economia brasileira, o Brasil é um exportador líquido de petróleo, parece que isso ainda tende a segurar um pouco uma desvalorização maior nesse primeiro momento. Mas aí, no segundo semestre, acho que a situação é um pouco diferente. Perfeito. E o quanto que o conflito no Oriente Médio pode ir movimentando esse cenário de dólar ou não, do nosso real também? Porque a gente sabe o quanto essa instabilidade movimentou ao longo desse ano. A gente viu a movimentação intensa do real e o quanto o real se valorizou, por exemplo, em 2025 por causa das tarifas. A gente pode ver um cenário agora para esse ano de 2026 de um real também se valorizando. Como é que você enxerga esse nosso desempenho olhando para esse cenário de mercado emergente mesmo? Acho que o que tem beneficiado muito o Brasil é justamente essa comparação com emergentes, né? O Brasil ele tem se dado bem nessa comparação, né? Se a gente olhar, outros países estão com mais desafios que o Brasil, e nesse contexto atual, o Brasil ainda consegue surfar bem por justamente ser um exportador líquido de petróleo, ter empresas importantes. No entanto, o que me parece, Muriel, é que quando a gente começar a olhar mais para as eleições, quando vier mais ali o segundo semestre, com discussões sobre como é que vai ser esse ajuste fiscal, porque hoje o grande desafio da economia brasileira está muito ligado a como vai ser esse ajuste fiscal. E hoje o mercado ele já precifica que, olha, é um ano de eleição, de fato a gente não vai conseguir ver grandes mudanças nesse lado, né? Então já está meio que precificado atualmente, né, essas questões. No entanto, hoje é um cenário alternativo, é um cenário que a gente tem colocado cada vez mais uma lupa, né, para enxergar e saber o que esperar mais para o final do ano, é o que pode acontecer com o dólar, principalmente ali no último trimestre do ano, que a gente vai ter eleição, vai ter a questão das midterms dos Estados Unidos, e o mercado vai estar cada vez mais buscando para entender qual que vai ser o ajuste fiscal que o novo presidente, né, enfim, vai colocar em prática, né? A partir do momento que esse ajuste fiscal ficar mais evidente, aí sim a gente pode ter uma noção melhor, né, dos preços da economia brasileira, né? Então, nos parece atualmente que, se não houver um ajuste fiscal um pouquinho mais profundo, mais estrutural, que dê uma indicação, que faça ali uma comunicação boa sobre o que esperar em termos de sustentabilidade da dívida pública, a gente pode ter uma forte desvalorização no final do ano, né? Lembrando que o mês de dezembro é um ano que tem forte saída de fluxos de capitais aqui no Brasil, né? Isso também já gera naturalmente uma desvalorização. Então, a gente acredita que mais para o final do ano, principalmente o último trimestre, você pode ter uma espécie de tempestade perfeita que pode levar a uma forte desvalorização do real. É um cenário que a gente tem analisado cada vez mais e tem olhado, né, cada vez mais com uma lupa, porque, né, a gente está com esse receio aí de poder ter uma forte desvalorização ali no finalzinho do ano. Total. E vocês esperam também que talvez para esse fim do ano a gente tenha um dólar voltando ao patamar dos R$ 6? Ou é mais difícil? Me parece, é difícil a gente apontar exatamente se esse dólar chegaria a R$ 6, tá? Porque lembrando que ali no final de 2024, a gente teve uma desvalorização muito grande, ele chegou a bater ali 6,20, né? O que não se esperava. A gente teve uma espécie de mini crise de confiança por conta de algumas questões justamente ligadas ao fiscal, né? Ali o primeiro-ministro Haddad ali comunicando para o mercado algumas questões, né? Envolvendo a parte fiscal, isso gerou uma pequena crise de confiança. O nosso receio é que venha algo parecido no final do ano. Porém,
como a gente está tendo esse movimento de fortalecimento, na verdade, de perda de força do dólar, isso pode contrabalancear um pouco. Então, para a gente sair hoje de 5,7 para R$ 6, uma desvalorização de 20%, né, em aproximadamente 8 meses, nos parece muita coisa. Atualmente, a gente acredita que poderia chegar a algo próximo de 5,60, 5,50 no finalzinho do ano, né, ajudado justamente por esse cenário. O Brasil é um país que está longe de conflitos, o dólar, em termos globais, está se enfraquecendo, ainda, por mais que a gente tenha uma Selic mais baixa, ainda é uma Selic alta, tá? E o Brasil é um país que ainda tende a surfar bem essa questão do petróleo, dado que a gente é um exportador líquido, né? E a gente tem empresas bastante importantes, né, que produzem e exportam petróleo. E é curioso, né, Rafael, porque a gente está aqui nessa discussão de, será que a gente consegue ter um real, um dólar, no caso, abaixo de R$ 5, mas também acabei te perguntando se pode chegar a R$ 6 diante da instabilidade que a gente pode vir a ter aqui, ainda mais diante de um cenário eleitoral que a gente sabe que isso também mexe bastante com esse cenário do dólar. Então, levando em consideração as projeções de vocês estão fazendo um cenário semelhante, por exemplo, ao Boletim Focus, que está prevendo mais ou menos esse cenário para esse ano e para o ano que vem também. Exato. O Boletim Focus está com um câmbio um pouquinho mais valorizado do que a gente, né? Mas hoje o nosso grande receio é exatamente esse, que a gente tenha no finalzinho do ano um que a gente chama de overshooting da taxa de câmbio, né? Quando ela tem uma desvalorização muito forte ali no final do ano e vai estar muito ligado a essa questão de expectativas em relação ao novo programa, né? As políticas econômicas que vão ser adotadas a partir do próximo governo. Há uma expectativa muito grande do mercado hoje para saber qual que vai ser nessa trajetória fiscal a partir de 2027, dado que meio que a gente esgotou, né, o tempo ali, a gente bateu praticamente no muro, não tem muito mais como adiar nessa questão. Então há uma grande expectativa, o mercado está dando esse benefício da dúvida ainda para esperar e ver qual que vai ser essa nova política econômica a partir do ano que vem. Mas é isso, né? O câmbio ele tem essa trajetória muito volátil, muito errática, né? Pode ser que ele caia para baixo de 5, né? Nesse curtíssimo prazo, não nos parece isso sustentável, ele pode ir se desvalorizando ao longo do ano, mas normalmente o primeiro semestre do ano o real costuma ter um desempenho um pouco melhor do que o segundo semestre. Então a tendência é que no segundo semestre a gente veja aí uma desvalorização um pouquinho maior do real. Muito bem, Rafael Pérez, economista da Suno Research. Obrigada mais uma vez pela conversa e boa semana e bom restinho de semana para vocês. Obrigado, Muriel, para você também. Obrigada.